Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Monteiro, da Baceto Imóveis, e a ideia desse vídeo é falar um pouquinho do projeto Vistas de Anitá. Vamos lá, então. Esse projeto, na verdade, é um condomínio de chalés que fica na região de Anitápolis, que é na nossa Serra Catarinense, que é uma região que tem se mostrado com potencial muito grande de turismo e tem tido cada vez mais procura, né, por hospedagens por parte dos turistas da região. Até para fugir do trânsito, fugir da região tumultuada das praias, né, que é o grande diferencial aqui de Santa Catarina. Mas a gente também tem a serra, que é muito bonita, e a gente vai ver aqui algumas fotos, algumas imagens que vocês vão concordar comigo. Falando do projeto, então é um condomínio de chalés. Todos eles são construídos nesse perfil que vocês estão vendo nessa imagem, com vista, né, de vista para o infinito, que a gente fala, né? Então é uma coisa muito bonita. Realmente os chalés todos entregues equipados, mobiliados. Então realmente a ideia é que o hóspede tenha uma experiência diferenciada de tudo que ele já viu, né? Então é uma localização próxima do centro da cidade, né, de Anitápolis, onde tem restaurantes, mercado, enfim, toda a estrutura ali. Então o hóspede não fica isolado, não, ele sobe uma serrinha ali e tem o seu chalé privativo, né? Então, por mais que vocês podem ver que tem essa parte de vidro, né, da suíte, mas os chalés eles têm total privacidade. Então, nenhum chalé tem vista para o outro chalé. Então, ou seja, né, a família ou o casal que se hospedar ali pode ficar tranquilo, aproveitar bastante a natureza ali, o visual, que ele não vai ter sua privacidade violada. Em relação à localização, então são aproximadamente 97 quilômetros de Florianópolis, né? Então super tranquilo para ir e voltar, inclusive no mesmo dia, ou de um dia para o outro, passar um final de semana, passar 2, 3 dias. Então é uma região de fácil acesso também. Em relação ao chalé, ele é construído, apesar de eles serem de madeira, é uma madeira dupla, reforçada, então ele é super confortável termicamente. Então realmente o hóspede vai se sentir num lugar bem aconchegante. Então aqui tem mais algumas fotos, né? Então, em relação às atividades que tem no local, o condomínio oferece acesso a trilhas, áreas de integração, fireplace, balanço do infinito, pomar, tem cachoeiras próximas, né? Então, ele é pet friendly, então quem quiser levar não pode deixar o pet lá, mas você pode levar o seu pet com você no final de semana, no feriado, enfim, o tempo que você ficar hospedado. E nessa segunda fase do projeto vão ter outros atrativos, né? Vai ser construído uma área de convivência, vai ter um restaurante no local também, então, enfim, piscina. Então, são outros atrativos que vão estar sendo entregues nessa segunda fase do projeto. A gente pode falar um pouquinho mais para frente, ou se você tiver alguma dúvida, pode me chamar direto ali no WhatsApp que eu respondo e tiro todas as suas dúvidas. Como eu comentei, as cabanas são entregues 100% mobiliadas e equipadas, né? Então tudo que vocês estão vendo nessas fotos é realmente como ela é entregue, tá? Já está incluso no preço, não tem extra, não tem taxa adicional, enfim, o preço é aquele e ele já é entregue bonitinha, operacional, funcional, então você não precisa se preocupar com nada disso. A Cisone, ela é uma empresa, né, não sei se eu comentei, mas é uma empresa já consolidada no mercado de locação por temporada, então eles têm essa expertise. Você entrando como investidor nesse projeto, adquirindo sua cabana, você fica despreocupado em relação à operação disso. Então você não precisa fazer anúncio, Airbnb, Booking, nada, a Cisone faz tudo para você, faz anúncio, precifica, acompanha desempenho, atende o hóspede, faz check-in, check-out, manutenção. Então, na verdade, o investidor ele simplesmente acompanha o desempenho do seu investimento pelo site da Cisone. Lá você consegue enxergar todas as locações que estão acontecendo, como é que funciona, quanto dinheiro vai entrar na sua conta, né? Então não precisa se preocupar com nada da operação, que é o que geralmente acontece com quem compra, por exemplo, um apartamento na praia, mas não mora em Florianópolis e fica preocupado com o apartamento fechado, ou se vai alugar, tem que ir alguém lá para receber. Então, com a Cisone não tem esse problema. Aqui falando de rentabilidade, eles falam em torno de 3,3% de rentabilidade líquida. A gente acredita no potencial desse projeto para um número até maior que esse, mas obviamente, né, a gente procura ser mais conservador para não aumentar muito a expectativa e daqui a pouco não é atingida, a gente também não quer esse tipo de sentimento, né? Então, geralmente a gente promete um número mais realista, mas com certeza há um grande potencial para que o número seja bem maior que esse. As avaliações, né, essas cabanas que estão em operação já têm anúncios no Airbnb, então no Booking, enfim, então você pode procurar lá por hospedagem em Anitápolis,
que você provavelmente vai encontrar essas fotos das nossas cabanas aqui. Se você não encontrar, é porque elas já estão ocupadas, né? A taxa de ocupação está bem interessante. A gente está falando de uma taxa de ocupação média acima de 70%, mesmo no verão, né, que para uma região fria. Então, realmente é bem legal, é bem diferenciado. E não tem aquela questão, né? Ah, mas a região da Serra aluga mais no inverno e no verão fica vazia. De forma alguma, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho números mais para frente, vocês vão ver que realmente a taxa de ocupação é muito boa e, como a gente pode ver nas avaliações, também os clientes gostam bastante. Esse é o investimento médio, né? Na verdade, é o investimento mínimo da cabana de 40 metros. Então, ela é paga em 36 meses, esse fluxo de pagamento pode ser negociado né, de acordo com a disponibilidade do cliente. Então, de acordo com o seu planejamento, pode comprar à vista, pode pagar parcelado, pode pagar parcelado com parcelas fixas, com parcelas com reforços, enfim. Aí vai de como está o teu planejamento. Aqui que eu nem comentei com vocês, esses são números da taxa de ocupação do ano passado, né, de 2022, a partir de agosto. A gente já tem números atualizados de janeiro, fevereiro e março, então eu vou compartilhar com vocês num outro documento. Então, para vocês verem que realmente a gente está falando, né, de uma taxa de ocupação diferenciada para a região, né, de Anitápolis ali da Serra. Aqui alguns motivos de por que investir, né? A questão que nem eu comentei, da alta demanda, tem um potencial crescente aí de taxa, não só de taxa de ocupação, mas de valor da diária também, né? Porque conforme aumenta, a Cisone faz muito bem esse trabalho de acompanhamento de demanda, então conforme a demanda vai aumentando, eles vão subindo o preço para que, obviamente, ela rentabilize mais para o proprietário investidor. Então, aqui estão os diferenciais, eu não vou repassar um a um, você pode, se quiser, pausar o vídeo para ler, enfim. Se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição também. Aqui são as plantas das cabanas. As cabanas que estão em operação hoje são as de 40 metros quadrados, as de 55 metros. Hoje, dia 23 de março, ainda não tem nenhuma de 55 metros em operação. Elas estão em construção, a gente tem algumas já para ser entregues, mas ainda não estão dentro do pool de locação. Então, esse aqui é a ideia do cronograma para essa fase do Vistas, né? Então, a ideia é um projeto SPE. Então, o que é um projeto SPE? É um projeto a preço de custo. Então, o investidor ele entra como cotista, né, dentro desse investimento, e aí é feito esses aportes ao longo de 3 anos. Então, a expectativa é que em junho de 2026 todas as cabanas sejam entregues. Há possibilidade de ser entregue antes? Sim, porque a partir do momento que você adere ao projeto, né, e já começam os pagamentos, a Cisone já começa a fazer o planejamento da construção do seu chalé. Né? Então, existem chalés que demoram mais tempo, outros são mais rápidos de construir. Enfim, então, quanto antes ele for entregue, quanto antes ele entra em operação. Uma outra coisa bem interessante sobre esse projeto é que como o investidor, você como investidor vai ter o direito a uma cabana, sua cota é igual a uma cabana, seja de 40 ou de 55, e você vai entrar num pool de locações. É a opção, né? Se você não quiser entrar, não precisa. Mas tem esse diferencial como é que esse pool de locações? Você pode colocar a sua cabana dentro de um pool. Nesse pool, todas as locações que são feitas de todas as cabanas, elas são rateadas entre esses investidores. Então, mesmo que naquele mês a sua cabana não tenha sido utilizada, você está recebendo dividendos dos lucros dos aluguéis feitos das outras cabanas. E vice-versa, né? Se a sua for utilizada e a outra não, o outro investidor vai receber também. Então, esse grupo de investidores que fazem parte do pool rateiam custos e faturamento das suas cabanas, né, naquele período. Então, e recebem o lucro entre eles. Então, isso é muito legal porque não depende de uma locação da sua cabana específica. Então, isso aumenta a lucratividade, aumenta, né, enfim, a eficiência do processo como um todo. Ah, Fábio, mas eu não quero entrar no pool, quero fazer a locação sozinho. Posso? Pode. Sem nenhum problema. Você tem a sua cabana, você pode usar como quiser. Inclusive, se não quiser nem locar, deixar para uso exclusivo seu, para ir de vez em quando, fim de semana, também fica a seu critério. Né? A gente fala aqui porque como 80% do nosso público são investidores, então a gente acaba tendo esse viés mais para investimento mesmo. Aqui um pouco da Cisone, né, que nem eu comentei, a Cisone era especialista em aluguel por temporada, administram mais de 800 imóveis aqui em Florianópolis,
Então eles têm uma expertise muito grande, é o maior parceiro hoje do Airbnb no Brasil, né, a Cisone. Então eles têm uma negociação diferenciada, eles têm destaque nos imóveis que eles anunciam, enfim, existe uma série de vantagens em deixar que a Cisone administre o seu imóvel. Então, falando um pouquinho de novo da Cisone, que são as cidades que eles atuam, eu vou passar um pouquinho mais rápido essa parte. Se você quiser pausar o vídeo, fica à vontade. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Eu vou agora mostrar um pouquinho dos números. A gente tinha um outro relatório, mas que estava até dezembro. Esse aqui é mais atualizado, tá? Aqui é o de março, do primeiro trimestre, né, de 2023. Então aqui o perfil do imóvel, né, de 30 a 45 metros quadrados. Geralmente o que a Cisone faz? Eles comparam com a competição, né, ver como é que o mercado está se comportando para poder setar seus preços, identificar regiões de potencial crescimento, potencial de taxa de ocupação, enfim. Então aqui estão alguns anúncios competidores, né? Tem alguns que são na região de São Joaquim, que é mais ou menos 150, 200 quilômetros de Anitápolis, que são chalés que têm o mesmo perfil, né? Vocês podem ver ali, tem a jacuzzi, tem a vista para o infinito, né? Enfim. Por exemplo, olha essa aqui, para 2 hóspedes, faturamento anual 98 mil. Nada mal, né? Agora vamos falar das nossas. Então, que nem eu comentei, né, elas estão entregues completinhas, todas têm jacuzzi, todas têm essa suíte com uma tela, vista para o infinito, enfim. E esse aqui é o histórico real, né, do projeto. Esse aqui equivale a 7 cabanas que estão em operação. Então a gente pode ver que tem uma taxa de ocupação bem interessante. Né, em agosto e setembro foram os meses que tiveram a mais baixa taxa de ocupação e foi 52%, o que é muito interessante. Aqui o preço médio da diária. E esse aqui é o faturamento médio total obtido. Isso aqui é líquido, tá, pessoal? Eu já confirmei com eles, quando eles compartilharam a informação conosco. Esse número já é descontado as despesas. E é o equivalente a 7 cabanas. Então dá mais ou menos uns R$ 4.700 de lucro líquido médio por cabana. Então, se você, por exemplo, tem uma cabana de 40 metros quadrados e faz parte do pool, esse aqui seria o resultado do seu lucro, né? R$ 4.700 no mês, tá? Médio, né? De julho a março. O que dá aproximadamente 1,6% de rentabilidade líquida ao mês se você comprou a cabana de 290 mil. Né? Então, é um número bem interessante. Poucos investimentos, inclusive no mercado financeiro, têm um retorno líquido tão interessante. E a gente está falando aqui de um bem, de um ativo seu que vai ficar perene. Né? Então, é um investimento realmente muito interessante. Até comentando sobre isso, vou tirar algumas pequenas dúvidas que geralmente as pessoas perguntam. Fábio, tem escritura pública? Não. A cabana em si não tem escritura pública. Como é que funciona? Por ser uma região rural, a fração mínima para você ter o imóvel individualizado é 2 hectares, né, que são 20 mil metros quadrados. Se a gente fosse individualizar cada cabana, cada chalé, inviabilizaria o projeto. Então, como que funciona? Todo o terreno, todo o projeto, ele é de propriedade de uma empresa, né, empresa de investimentos, da Cisone, e você, quando entra como investidor, você compra uma cota de participação nessa empresa, equivalente à sua cabana. Então, todas as suas responsabilidades, Fábio, mas entrou um sócio investidor que tem, sei lá, problema na justiça, ou tem um tipo de dívida, enfim, toda a responsabilidade de quem investe, de quem entra, judicialmente falando, está limitada à sua cota. Então, não põe em risco o projeto, não põe em risco a operação. O que pode acontecer é esse investidor ser retirado da sociedade e essa cota ser disponibilizada para um outro investidor. Tá? Isso eu procuro ser bem transparente, né, pessoal, para não ter problema depois. Como funciona, então? Você tem essa participação na empresa e se você fizer parte do pool ou não, aí a empresa vai definir como você vai distribuir os dividendos para você. Né? Então, por exemplo, se você fizer parte do pool, ela vai fazer digamos assim, a contabilidade, né, do faturamento dos chalés do pool, das cabanas do pool, vai tirar as despesas que foram, né, de limpeza,
evita manutenção, condomínio, luz, internet, vai descontar e dentro desse lucro líquido vai ser distribuído para esses investidores, tá? Ah, Fábio, eu quero utilizar minha cabana mesmo ela estando no pool. Eu posso? Pode. Só que ela é limitada a 5 dias no mês. Por quê? Como você faz parte do pool, para que você receba a sua parte das locações desse grupo de cabanas, é justo que a sua fique disponível por um tempo mínimo, né? Então, a Cisone estabeleceu que esse tempo mínimo é 5 dias. Então, se você não estiver no pool, posso utilizar? Aí ela é sua, você pode inclusive morar lá se quiser, não tem nenhum problema, tá? A cabana é sua, a cota, né, que a gente fala é sua, então pode fazer uso dela à vontade, tá? Então, existem muitos outros detalhes a respeito do projeto, bem interessantes a respeito da infraestrutura que vai ter no local, potencial de crescimento, análise da região, enfim. Então, tudo que você precisar saber a mais para tomar sua decisão, pode me chamar, pode chamar no WhatsApp, mandar um e-mail, enfim, fica à vontade e eu tenho o maior prazer em esclarecer. Beleza? Investimento fantástico, muito interessante, rentabilidade bem acima da média, né? A gente está falando de 1,6% líquido ao mês. Então, assim, minha sugestão, estuda com carinho, pensa, né? Esse dinheiro no banco provavelmente vai render menos que isso, né? Apesar de ter a liquidez, a gente sabe, né, o mercado oscila bastante, então às vezes a gente quer ter uma rentabilidade mais alta, assume um risco maior de investimento no mercado e nem sempre isso dá um bom resultado. Então aí aqui a gente está falando de um mercado que está em crescimento, de uma região que está em expansão, com alto potencial de locações. Então, é uma grande chance de você ter uma rentabilidade vitalícia, né, com esse investimento, essa decisão que você vai fazer agora. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e nos falamos.